Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a vocês que nos acompanham. Muito obrigada pela companhia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente vai ter um bate-papo super importante sobre saúde mental das crianças. Vamos falar sobre depressão e ansiedade na infância. Também vamos descobrir aí os efeitos da ozonioterapia na estética. E no artesanato, nós vamos aprender a técnica de pontilhismo numa peça lindíssima, gente. Vocês não podem perder. Tem alguma dúvida sobre os temas do dia, né? Quer fazer uma pergunta aos nossos convidados de hoje? Você já pode mandar aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar? Como sempre, começamos com artesanato. Roda a vinheta. Conceição Aparecida, nossa artesã convidada hoje. Tudo bem, Conceição? Tudo, graças Muito a prazer. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada. E olha, gente, hoje a Conceição vai trazer aqui a técnica de pontilhismo. É uma técnica que eu mesma não conhecia. Falei aqui para Conceição, né? Mas eu já estou apaixonada. Olha só, gente, é uma coisa mais linda que a outra. Sim, eu trouxe várias peças para as pessoas verem como dá para diversificar, né? A Sim. técnica você pode fazer para quadros de parede, caixinhas, bandejas e tudo mais. Tem algumas aqui que você falou pra gente que tá na moda, né? Sim, são caixas recortadas a laser. Eu vou até pegar uma aqui, ó, pra você mostrar pra gente, Olha Conceição. só, essa caixa, ela já é recortada a laser e ainda nós aplicamos a técnica do pontilhismo. Olha que ela lindo, fica gente. maravilhosa. Ó, tem esse formato, tem aquela oval que também tá aí. Essa daqui, né? Olha que Olha gracinha. que lindíssima. Linda, Mostra né? pra gente aí na câmera 3. Olha aqui. Olha que lindíssima, gente. Então, dá para fazer N efeitos. Exatamente. Hoje nós Tem vamos... várias caixinhas aqui embaixo, né? Sim. Também com essa técnica de pontilhismo. E hoje nós vamos fazer esta caixa redonda aqui, Olha que linda. com um trabalho maravilhoso. Mostra aqui, ó, pra gente. Aí, gente, olha que lindo. A gente tem aí, ó, uma xícara, um coração. Dá pra guardar tudo quanto é coisa aí dentro, né? Sim. Vou deixar essa aqui direitinha e já vamos começar a fazer esse trabalho, gente. Então. Para que dê tempo de fazer tudo, né? Sim. Mas antes, Conceição, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, gente, uma caixa de madeira redonda, goma laca indiana, tinta acrílica de várias cores. Hoje nós vamos usar as cores preta, turquesa, branco, rosa e violeta, verniz em color spray, lixas de madeira de 220, lixa d'água 400, papel vegetal para o risco, né, carbono branco, tinta PVA preta e as ferramentas, que é o pinta-bolinhas e os boleadores, certo? Agora sim, começando, passo a passo. Vamos lá, Conceição. Então, eu trouxe essa caixa. Essas caixas redondas são feitas com tampo de MDF, né? É um trabalho já artesanal desde o marceneiro. Sim. Então, o primeiro passo, eu sempre bato uma lixinha de madeira, tá? Sempre tem que tirar um pouquinho da porosidade da peça. Isso, assim, não precisa fazer força, é só realmente para deixar a peça um pouquinho mais lisa, porque a gente vai tratando a peça para estar aplicando a técnica, certo? Isso aí. Eu vou tirar a parte de baixo, posso pôr aqui? Claro. Então, Vou colocar aqui para baixo. Tá. Então, a primeira coisa que eu passo na peça, sempre, em todo trabalho artesanal, eu passo uma demão de goma laca indiana. Essa goma laca é um tipo de um verniz, um selante, que ele trata a madeira. Então, ele já sela, já vai preparando para receber as tintas, para não ter perigo de descascar, de ficar sem brilho no final do trabalho, né? Então, a preparação da peça
é super, super importante. Antes de qualquer tinta, então, né? Qualquer coisa, já passar uma demão de goma laca. E para fazer o pontilhismo, sempre precisa desse fundo preto? Olha, geralmente o pontilhismo, nós trabalhamos com fundos escuros, Tá. que é para poder realçar o trabalho, né? A maioria das peças que eu trouxe são com fundos escuros. Às vezes eu uso azul marinho, marrom, um cor de vinho, que fica bonito também. Mas sempre cores bem escuras. em geral, o preto é o que mais realça a técnica, É o básico. tá? A goma laca, ela seca muito rápido, porque ela é à base de álcool, então ela logo evapora. Você pode passar assim, bem, de qualquer maneira, não tem uma posição de pintura, Tá. tá? Então, ela É só sela para preparar mesmo É só a para peça, preparar. né? E aí, em seguida, sempre limpa rapidamente o pincel no álcool, porque senão tende a perder o pincel, ele fica duro e depois é uma ferramenta super importante, Dica importante né? também, né, Conceição? Então, a goma laca é a base de álcool, tá? Tá. As tintas que eu trouxe, todas elas são a base de água. Agora, eu vou passar uma demão do fundo, tá? Geralmente, o fundo é fosco. Tá. Então, é tinta PVA fosca, preta, né, no caso. Olha, a goma laca, ela seca rapidamente. Já secou, já pode aplicar tinta. Já pode aplicar tinta. Então, eu passo uma demão, deixo secar bem, sempre deixo Quanto secar. tempo, mais ou menos, Conceição? Há uns 20 minutos. Uns 20 Ou minutos. ajuda com o auxílio de um secador, Tá. tá? O que acontece? Entre uma demão e outra, nunca tenha pressa de logo em seguida passar, porque uma tira a outra. Então, deixa secar bem e dá a segunda demão. Tá. Eu já trouxe uma caixinha pronta, porque aqui o nosso tempo não é tão... É mais curtinho, Mais né? Não dá curtinho, tempo de pintar tudo. Sim, então... Mas alguma dica a mais aí para a hora da pintura? Olha, é o seguinte, eu vou explicar agora. Entre uma demão e outra, eu trouxe a lixa d'água justamente por isso. A lixa d'água 400, que é uma lixa fina, ela é própria para tinta, é lixa de tinta. Tá. Então, o que você faz? Entre uma demão e outra, você bate uma lixa d'água para tirar a porosidade e já dá a segunda demão. Aí ela já fica com uma superfície lisinha para poder estar aplicando a técnica. Aí Certo? é importante, né? Então, é importante a caixa estar toda pintadinha, seca, super bem acabada, porque nós não vamos mais mexer com a tinta de fundo. Por dentro não, né? Por dentro também, Também pinta por dentro. dentro e fora, tá? Aí, o próximo passo é você escolher o motivo, que no caso nós escolhemos a xícara, né? Tá. Faz o desenho num papel vegetal, estou prendendo ele na peça, Você faz aí a mão livre? faço a mão livre. Olha, Conceição, artista, Ó, desenhista. e o carbono que geralmente nós usamos é o carbono ou branco ou amarelo, chama carbono de costureira, Tá. tá? Porque o carbono preto, ele fica com dificuldade de enxergar. Sim, Então- aí a gente tem o fundo preto, precisa ser o carbono branco. Sim, passa assim com o auxílio de um lápis. Pra quem não sabe desenhar, Aí pega na internet, Copia, né? copia o risco, né? você disponibiliza alguns riscos lá no seu Sim, Insta? eu tenho apostilas de riscos. Olha lá, é importante Tenho, a gente sim. saber aqui, né? Porque a gente está com uma artista aqui no nosso programa hoje que já tem os riscos prontos na sua apostila. E eu já vou passar aqui o seu contato, então, Conceição, para o pessoal já ir anotando para depois entrar em contato com ela, que é o @atelierconseical, né? Porque não tem essa cedilha e nem o acento no AOTIL, né? O tio. Sim. Então é com ateliê conseical _ salva. É isso? Isso. Aí, já aparecendo para você, então. É o @ da Conceição lá no Instagram. O pessoal pode mandar mensagem e você responde, né, Conceição? Sim, imediatamente. Pode me adicionar no WhatsApp, que Aí, logo ó. eu entro em contato com... O WhatsApp também já aparecendo aí na sua tela, Isso, DDD eu 11, mando. número 98597-9371. Eu mando um portfólio com todas as informações. E eu dou aula em 2 lugares, aí vê o que fica mais próximo da sua região. Conceição professora, então.
Faz pouquinho tempo que trabalha com isso, né, Pouquinho, Conceição? né? Eu te falei, se assustou, né? Eu assustei, gente. Pode contar, Conceição? Pode, claro. Pode contar? 45 anos, minha gente. 45 anos já trabalhando no ateliê. artesanato, né? Isso. Há mais tempo, então, já no artesanato. 45 anos só de ateliê. Não, é de ateliê. Eu me formei, fiz faculdade de artes e artes plásticas, né, no Santa Marcelina. Me formei em 78 e em 79 montei meu ateliê. Olha, Olha como que fica perfeito o risco, tá vendo? Com carbono branco. fica perfeito mesmo. Vamos mostrar aqui para essa tela, ó. Olha lá, gente. Perfeitinho o risco. E a partir desse risco, você começa a aplicar a técnica de pontilhismo. Isso. Sempre usa uma bandejinha como o auxílio, né? Vamos fazer o verdinho. Então, essa tinta que eu estou usando é a base de água, é tinta acrílica. Peraí que eu não tirei. Já tá nova. Quer uma ajuda aí? Só se você abrir a próxima cor. Qual cor você quer? Acho que pode ser... Vou fazer 2 pedacinhos, né? Que é Aham. o tempo que nós temos. Aqui é o verde. A gente já tem 9 minutos. O tempo Nossa voa aqui, Senhora, menina. como Voa. Então, abre o branco. O branco? Isso. Tá bom. Que ele realça bem. Enquanto você já vai explicando aí essa parte da técnica, eu já abro este. Agora Tá. você vai usar um boleador? Isso, eu vou usar... Existem vários tipos de boleador que nós adaptamos à técnica, né? Tem o pinta-bolinha, que são esses boleadores, certo? Sim. Que tem vários números, para vários tamanhos de bolinha. Tá. Aí nós também podemos usar boleadores mesmo, esses boleadores de metal, que a gente até usa para várias técnicas no artesanato. E tem também esse daqui que é próprio para pontilhismo, Tá. que são ferramentas com vários tamanhos, tá vendo? Quando a gente faz trabalhos maiores, né? Quer que eu tiro daqui? Dá para a pessoa ter uma ideia do que ela vai usar. Ó, sujei meu dedo de tinta, vou limpar aqui, tá? Posso? Pode, claro. Quer pegar um pano? Não precisa, não. Só Bom, pra não ficar aqui, eu usei aqui, né, eu usei o número 4, que foi Tá. um tamanho muito bom, tá vendo? Aqui Aham. Cada bolinha aí tem um tamanho diferente, é isso? tem um tamanho diferente, ó. Então, o que que eu vou? Sempre trabalhar com o boleador bem de pé, que é para a bolinha sair bem redondinha. Isso é super importante. A tinta, ela sempre está no ponto bom. Não há necessidade de diluir a tinta. Tá. Pode trabalhar com ela natural. E aí, aqui, você vem salpicando, né, as bolinhas de acordo com o tema que você está usando. E como você escolhe as cores? Ah, isso é criatividade, né? Vai da sua Vai, cabeça, da sua criatividade. isso, Cada olha. um pode usar da maneira que quiser. E Ó, e dependendo da força que você coloca a bolinha, você faz uma maior, outra menorzinha. Tá. Aí você vai dosando para preencher todo o pra desenho. preencher todo o desenho, Tá certo. certo? E aí você usa cores normalmente mais claras, já que o fundo é escuro? Sim, bem É, cores né? vivas. Geralmente um rosa bem claro, como esse que eu trouxe. Tá. O violeta, que é uma cor assim também. O branco você abriu, né? Abriu. Tá. O branco tá aqui. O branco é o que mais vai destacar aí, né? Sim. O preto. E geralmente, quando a caixa é como aquelas primeiras caixas que nós mostramos que já tem o recorte a laser, o que a gente faz? A gente tenta estudar de acordo com o recorte, Sim. né? Aquela ovalzinha ali, se você reparar, eu coloquei as estrelinhas todas num tom. Sim. Olha, aqui, por exemplo, vamos contornando todo o risco. Contorna tudo aí. Isso, contorna o risco e depois preenche o espaço. E aí, com a mão bem leve, geralmente a ferramenta bem de pé. Tá. Ó, se for esse tipo de ferramenta, deixa eu pegar aqui uma dessas. Que aí a pessoa fala assim, ah, mas ela não demonstrou, vamos pôr essa também. Olha, tá
vendo? Ela é própria para ficar aquela bolinha bem redondinha, que isso que é a beleza da técnica, certo? Sim. Quanto tempo mais ou menos para fazer uma peça como essa que você está ensinando hoje? Olha, essa peça aqui vai umas 2 horas de trabalho. Umas 2 horas. Vai. Né? Trabalhoso, porque, né? Porque tem o tempo Tem que ter de secar. paciência, sim, minha gente. Sim, bastante paciência. Mas também é terapia, né? Isso que você me disse eu aqui, comentei, né? Antes da gente começar o programa. Então, hoje em dia, o artesanato, a arte, em modo geral, ela é uma arte terapia. Porque a pessoa, na hora que ela está trabalhando, ela automaticamente esvazia a cabeça, está ali tão entretida no trabalho que aquilo é bom para ela, Com né? certeza. Olha, tá vendo? Você pode mudar de cores e salpicar sem Tá. problema, ó. Não tem problema de uma cor na outra, entendeu? Sim. Terminou aí essa técnica de pontilhismo, Então. o que a gente faz? Vamos pro verniz spray. E eu passo o verniz Imediatamente spray... ou precisa Não, esperar? tem que deixar secar pelo menos uns 30 minutos. Tá. Tá? Então, o verniz spray, ele é bom porque ele dá... É bem uniforme. Tá. Né? Ó, olha o brilho que deu aqui, ó. Pois é, menina. Certo? Então, eu passo por dentro, por fora, todo o verniz. Aqui na parte de baixo, eu decorei com todas as cores que eu usei aqui, eu decorei essa parte de baixo. Com várias bolinhas. Sim. Não coloridas. necessariamente seguindo uma ordem aí, Não, indo não de há acordo com a sua necessidade. criatividade mesmo. Aí vai de criatividade mesmo, né? Aham. Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Olha que linda, gente. Olha como que fizemos a parte de baixo. Para imitar umas florzinhas, né? Mas tudo com pontilhismo. Tá. E aí, passa o verniz uma vez só? Não, 2 demãos de verniz. E Tá. entre uma demão e outra, você deixa secar uns 15 minutos. Tá. Tá? Passa o verniz a uma distância de 50 centímetros, nunca em cima da peça, Tá. porque não ele cai com muita força e pode escorrer. Então, esses detalhes são importantes, porque é o final do trabalho. Sim. Se o trabalho não tiver com acabamento bonito de verniz, ele não dá um resultado bom, né? E é um trabalho maravilhoso, uma técnica bem precisa, né? Bem Sim, colorida. Sim. Que você ser tem que fazer com bastante paciência, atenção. O risco muito bem feito, é Sim. importante. Sempre fazer um projeto antes, né? Escolher um risco bonito, um risco que vai ter uma harmonia bonita nas cores, tudo isso é importante. Tá, né, e no aí você fala pontilhismo. muito de usar a criatividade, mas tem alguma dica a mais que você possa dar para quem está em casa agora acompanhando a gente, né? Olha, E que gostou da técnica, fala assim, ai, será que tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Olha, essa técnica você pode aplicar em qualquer material, Tá. não necessariamente só na madeira. Tá. Você pode aplicar na cerâmica, pode aplicar num prato de cerâmica, por exemplo, fica super bonito, num vaso. Aí vai dar criatividade, né? Até numa tela. Se você quiser fazer uma pintura em tela e um detalhe da tela ser o pontilhismo, fica maravilhoso. Isso fica maravilhoso. Olha, eu trouxe placas aqui, que eu não sei se vocês querem. Olha, por exemplo, ó, Essa essa daqui daqui? é uma placa decorativa de parede. Olha que trabalho bonito. Tá. Né? Lindíssima e aí, mesmo. o que acontece? O pontilhismo, ele é relaxante, você escolhe o risco, as cores, tudo isso é uma harmonia na Sim. técnica, tá? E é lindo, E né? o que eu aconselho, assim, venha fazer um curso, né? Porque o curso presencial, é claro que tem detalhes super importantes. É além importante, do né? que eu Para quem quer expliquei principalmente aqui. trabalhar com isso, né? Fazer disso Isso. uma fonte de renda, é importante se especializar realmente, fazer cursos. Eu vou passar mais uma vez aqui o contato da Conceição, gente. @Ateliê Conceição, _salva, lá no Instagram e o WhatsApp DDD 11, número 985979371. Conceição, amei seu trabalho. Ai, obrigada. Maravilhosa. Muito Obrigada, obrigada, hein? viu? Volte mais vezes ao nosso programa. Venho, sim. Para ensinar aqui outras técnicas, porque, ó, Conceição é cheia das técnicas, não é isso? Sim, sim. Já fica o que convite. você quiser. Obrigada. Obrigada, tá? Prazer te conhecer e até a Bom próxima. dia. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos falando de ozonioterapia na estética. Você conhece os efeitos da ozonioterapia para a beleza, minha gente? Vamos conhecer juntos já já, logo depois do intervalo. Não sai daí não.
Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia, viu? A partir de agora, nós vamos falar sobre ozonioterapia. Mas a gente vai descobrir os efeitos dessa técnica na estética. E quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é a Joeli Pucci, a doutora que é farmacêutica, bioquímica, especialista em ozonioterapia. Ô, querida. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Muito prazer te conhecer. Melhor agora. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Para falar de um assunto que é tão importante, mas que ainda é cercado aí de mitos, né, doutora? Ainda existe. Então, já para começar... Para nós que somos leigos, eu me incluo, Claro, claro. já começa explicando para a gente o básico. O que é ozonioterapia? Vamos lá, pessoal. Explicando para vocês, primeiramente, né? Boa tarde para vocês. Na verdade, a ozonioterapia é uma técnica onde nós utilizamos o oxigênio triatômico. Tá. Então, eu preciso de um oxigênio medicinal, vocês não estão vendo o torpedinho aqui. Esse oxigênio medicinal é conectado lá no Nesse gerador. aparelho. O gerador, através de uma tecnologia, libera o O3, que está saindo aqui, que vocês estão visualizando as bolinhas aqui, ok? Misturados aí Misturado na na água. água. Aqui é uma água, né, uma água destilada, onde você prepara o ozônio nesta água, que depois nós vamos conversar, vou te mostrar, que é um tratamento aqui de hidroozonioterapia, que é o ozônio, que é um gás altamente potente, anti-inflamatório, antimicrobiano, que fica permeado aqui na água e você pode utilizar nas feridas, nos pés diabéticos, né, em qualquer úlcera que esteja na perna. Esse é um ponto. Mas é uma técnica que surgiu na Alemanha, Tá. lá na Primeira Guerra Mundial. Nossa, Onde não muito tinha tempo atrás, muito então. tempo atrás, foi um médico alemão que descobriu, onde não tinha acesso a medicamentos, né? E todas aquelas feridas de guerra, e ele descobre esse gás e começa a aplicar nos soldados com grande efetividade. Então as feridas começaram a fechar, os problemas começaram a ser solucionados sem o antibiótico. E aí passou isso para a Segunda Guerra e assim vem vindo e já é usado no mundo inteiro. Né? Até pouco tempo atrás, aqui não era regulamentado. Então, hoje já é regulamentado. Quase né? 2 anos já Há quase da 2 regulamentação, anos, né? foi em agosto de 2023, graças a Deus, né, que o presidente sancionou e tem uma lei, né, que é a 14648, que deixa que isso seja aplicado no território nacional, Inclusive na estética. inclusive na estética e como terapias complementares. Quer dizer, o SUS já tem essas tecnologias. Tá. Ele já tem. E ajuda muito, gente, muito. Vocês vão ver, as novidades aqui são impressionantes. E aí, quando a gente fala de estética, a gente está falando de tecidos regenerados. Dá para utilizar em que partes? Vamos lá, pessoal. Veja, dá para você trabalhar na estética regenerativa, então, no anti-envelhecimento. Então, olha lá, nas ruguinhas de expressão, né? Nos bigodinhos chineses, no pescocinho que começa a ficar flácido, no cabelo, né? Então, o pescocinho, ele atua como o processo de anti-flacidez. Ele vai ajudar nesse movimento para que não ocorra, né, a liberação do tecido ficando flácido. Mas quando a gente fala, por exemplo, da testa aqui, ó, substitui o Botox? Não vai substituir, mas ele vai ajudar a oxigenar o tecido, a dar o estímulo de colágeno e elastina. Tá. Então, vai rejuvenescendo de uma maneira natural. Quando a gente fala de procedimentos estéticos que estão na moda, dá para Isso. substituir alguma coisa? Ou seria uma terapia complementar? Ele vem complementando, Tá. mas veja, que nem você, rostinho lindo, maravilhoso. A gente, Mais ou menos. não, bonitinho, lindo. Pessoal, que vocês não estão Já aqui ao passamos vivo. dos 40, né, minha gente? Não, mas eu também. Mas veja, a gente olha e já vê aonde você teria futuras rugas. Já tá aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Então, Um eu já tanto. uso o ozônio, que aí ele é aplicado subcutaneamente, né? E aí eu já começo a preparar o tecido para não ficar
Tá. Eu já estimulo colágeno e elastina, eu já estimulo fatores de crescimento, eu já vou clareando essa pele. Olha. Quer dizer, a pessoa vai envelhecendo, mas de uma forma natural e mantendo a jovialidade. Sim. Né? E ele é utilizado muito, já que você tocou nesse ponto dos procedimentos, as intercorrências. Tá. Né? Quanta coisa está acontecendo aí na estética, né? Sim. De processos que não dão certo, e aí é o ozônio que vem e salva todo mundo. Porque é anti-inflamatório, analgésico Olha. e regenerador. Tá. Então, aquelas feridas, normalmente o pessoal fica com necrose de nariz, né? É a ozonioterapia que entra e dá um show. Tá certo. Então é importante um fazer show. aí, Sim. aliado aos procedimentos Aos estéticos, procedimentos, né? sim, sim, Mas sim, serve sim. para um tanto de coisas a mais. Como você falou, né? Eu achei muito interessante a questão da queda capilar. Exatamente. Muita Clara, gente exatamente. buscando a ozonioterapia Muito. para essa questão. Para essa questão. Porque o que a gente pensa nessa questão da queda capilar? Está faltando oxigênio, não está sendo levado nutriente para o fio, por isso que o fio fica fraquinho e solta. Às vezes o folículo está inflamado, que nem na história do Covid, né? Muita inflamação no corpo, o folículo também. Ele inflamado, cai o cabelo. Então é a hora que entra a terapia do ozônio, principalmente aqui com os vapores de ozônio, né, que são colocados no cabelo da pessoa mesmo, o vapor, para promover a hidratação do cabelo. Nem, ó, o teu cabelo é maravilhoso, é lindo, pessoal, vocês não estão vendo. Obrigada, Eu tô aqui vendo, doutora. eu tô aqui, eu tô vendo. Obrigada, Então, doutora, mas eu também sofro com queda, viu? cai, né? Eu também sofro. Então. Todo mundo acaba sofrendo, né? Acho que principalmente nessa época de frio, nosso cabelo cai mais. Também. Eu tenho essa sensação. Também, cai É, mais né? por causa do chuveiro quente. Aí. A aguinha quente, ela também dá um probleminha aí. Né? Então, Porque essa é a hora de fazer a ozonioterapia é o momento. pro cabelo. É o momento. É. É o momento. E veja, existem os cosméticos Aham. que também têm o ozônio, né? Tá. Eu trouxe alguns exemplos aqui, não tenho aqui shampoo, mas existem os shampoos Que já tem o ozônio que já tem na formulação. na formulação. Olha, Então aqui tem alguns exemplos de óleos que servem para... que vai te servir Para o cabelo, para a pele. Olha. Então, você fez uma aplicação do ozônio, você pode aplicar. Aqui tem estabilizado na uva, estabilizado no azeite, estabilizado no girassol. Então, Bacana. pode ser no aspecto da pele da regeneração, pós um procedimento, pode ser numa ferida, pode ser no capilar. Então, você passa, o pessoal não usa óleo de mamona, óleo de babosa, você vem e usa o óleo de ozônio. E os cremes. Mas você só usa como um pós-sessão, é isso? Ou não necessariamente? Necessariamente não, Se eu cara. quiser incluir na minha skincare, por exemplo. Exato, eu pode, posso? deve. Olha que bacana. Deve. Pequenas gotinhas e está estabilizado. Então, você tem o efeito do ozônio ali também na sua pele. Fala pra gente sobre cada tipo, né, de sessão, quantas sessões são feitas. Você trouxe aqui uma calça muito vamos mostrar diferente. essa calça. Você viu essa Já quer calça? mostrar? Eu quero. Vamos Olha lá. aqui, pessoal. Veja. Nós usamos também, mostrar aqui para o pessoal na câmera 3. Isso. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é uma calça, tá? Olha que bonitinha. De um plástico especial, porque tem que ser um plástico especial, Tá. né? Aqui vocês estão vendo que tem a entrada, né, a sondinha, onde é conectado o gás ozônio, porque ele é um gás. Tá. E a pessoa, obviamente, com a calcinha aqui, vai trabalhar a celulite. Então, isso Olha aqui, que beleza. imagine isso aqui se insuflando, né? E nós temos aqui a presença do gás, e esse gás por ação anti-inflamatória, antimicrobiana, imunomoduladora, ele vai começar a trabalhar a oxigenação do tecido, porque celulite é o quê? Falta de oxigenação tecidual e um quadro inflamatório, que a gente olha e fala, parece casca de laranja. Não, mas está inflamado aí. Então, você precisa desinflamar o tecido, você precisa oxigenar, aí você passa um creme e aí tudo entra na sua normalidade circulatória. Olha que bacana. Então, trabalha a celulite, trabalha lipedema também? Também ajuda muito, porque Também pelo ajuda. poder anti-inflamatório que o ozônio tem
E o equipamento, né? Flacidez. Também Também vai ajudar. vai ajudar. Olha. Flacidez, a gordura localizada, porque como vai atuar anti-inflamatoriamente, ajuda. E aí nós vamos aplicando, aqui, A seringa. a seringuinha com a dose certa do ozônio, Aham. aonde tem o nódulo de gordura. Olha que bacana. E aqui, gente... Mas aí como é que funciona a sessão? Primeiro aplica, depois aplica, primeiro usa Não, calça? primeiro Como é que funciona? faz tudo ao mesmo tempo? simultaneamente, sim. Primeiro a gente passa por uma avaliação, Aham. para a gente entender qual é o nível de celulite que a pessoa tá, Sim. 1, 2, 3 ou 4. Depois disso, é aplicado a bag, a gente chama isso aqui, pessoal, de bag, tá? Aplica-se a bag e depois vem-se nos pontos específicos onde estão os nódulos de gordura e você faz as aplicações subcutaneamente. E a quantidade de sessões vai depender do nível daquela celulite, Do que está da acontecendo. gordura localizada, Mas enfim. a gente, normalmente são 4, 5 sessões, a gente já vê um excelente resultado. E quanto tempo é cada sessão, só pra gente entender? Em média, meia hora. Meia hora? Meia hora. Rapidinho, então. É coisa rápida. Tá. É coisa rápida, mas uma coisa que a gente precisa tomar muita atenção, Clara, é o seguinte. Equipamentos calibrados, tá? Que é uma das coisas que os nossos conselhos nos habilitam a fazer isto. Aham. Desde que, primeiro, você seja graduado naquela função que você diz que você é. No Sim. meu caso, farmácia bioquímica. Tá. Depois, você precisa ter um curso de pós-graduação. Depois, você precisa se tornar um especialista. Para depois o teu conselho falar, não, agora eu te libero, agora você faz. Agora você está apta. Esse é o primeiro passo. Depois, o lugar que você vai fazer tem que ter uma licença. Sim. Não dá para você fazer em qualquer lugar. E os equipamentos também. E o equipamento tem que ter calibração anual, você precisa ter laudos para apresentar na fiscalização, tudo para garantir que a pessoa está recebendo aquela dose. Tá. Porque o ozônio, ele é muito vasto, pessoal, né? Dependendo da dose, ele tem uma finalidade terapêutica. De 5 a 10 microgramas é estético. De 10 a 20, ele já vai entrando na área antimicrobiana. De 30 para cima, anti-inflamatório. Então, você vai trabalhando de acordo com a dose do que você precisa para o paciente. E se por acaso você trabalhar com uma dose incorreta para um determinado fim, que não é aquele, o que acontece? Vai ter problema. Então, vai ter problema ali. Ou pode infeccionar, ou pode inflamar. Então, a gente precisa entender, né, e nós, enquanto profissionais da saúde, que beleza e estética é saúde também. Uhum. Então, tem que ficar atento e perceber. E entender também, muitas vezes, se o meu paciente pode fazer. Porque Sim. não é todo mundo, viu, pessoal, que pode fazer ozônio. Fala então pra gente sobre as contraindicações, Contraindicações. da ozonioterapia. Vamos lá. Nós precisamos que o paciente faça um exame químico, bioquímico, tirada de sangue. Tá. Tá? Lá nós vamos testar uma enzima. Ela se chama 6-fosfato-desidrogenase. Os pacientes que têm essa enzima muito inferior não podem fazer. Por quê? O organismo não metaboliza o ozônio. Uhum. E o ozônio ficando circulante no corpo, ele destrói hemácias. A pessoa morre por hemorragia. Olha, gente, que perigo. Exatamente. Então, é uma técnica que, embora você diga, não tem nada de químico aqui, não tem substância química, mas tem um gás que estimula o organismo, que entra na corrente sanguínea, que faz todo um procedimento, mesmo que seja estético, mesmo que eu esteja aplicando no rosto da pessoa, não importa. Se a pessoa não tem afinidade com aquilo, ela não tem a enzima, vai, que nem o pessoal fala, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim. É por isso que a doutora Joeli, ela já deixou aqui bem claro que você precisa buscar um profissional e um Clara. estabelecimento Precisa. que estejam realmente regularizados, né? Regularizados. Para atuar nessa área. Para atuar, porque pode ocorrer alguma intercorrência. Sempre, qualquer procedimento estético, por mais organizadinho que a gente programe e planeje, pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que o profissional vai fazer se isso acontecer? Sim. Que medidas ele vai tomar? Ele tem medicamentos ali, ele pode aplicar. Então, isso é o que a gente sempre, eu como professora docente de ozonoterapia, eu sempre explico para os meus alunos. E o que a gente vai fazer? E se der errado? Como você me perguntou, e se aplicar uma dose errada, o que eu faço? Então, por isso, primeiro o planejamento, biossegurança, o profissional treinado, equipamento calibrado, o paciente, o lugar, a sala, para que tudo flua e dê resultado. Porque Exames feitos, né?
E dá muitos resultados, viu, Clara? Muito. Isso é perfeito. Eu tô aqui de olhos brilhando. Você viu só, você viu só. Diante, né, desses efeitos, né? Não só os terapêuticos, mas também na estética, que é o nosso tema aqui de hoje. Mas tem outras contraindicações? Por exemplo, grávidas? Grávidas a gente não mulheres faz. amamentando? Grávidas, lactentes, não fazemos. Alguma doença pré-existente? O que a gente vai prestar atenção? Se a pessoa tem uma hipertensão ou não, se isso está controlado. Tá. Se ela tem um diabetes ou não, se isso está controlado. As comorbidades, mas que precisam ser avaliadas. Tá. Precisa ser avaliada. Não pode ser, que nem a pessoa fala, deita aí, faz e tá tudo bem, é natural. Não é bem assim. Não é chegar na clínica hoje e já fazer aí o procedimento. Não, tem pelo todo amor um processo de Deus. antes. Tem todo um processo Uma entrevista. antes. A entrevista é a anamnese, a pessoa traz exames para nós profissionais da saúde, nós pedimos e solicitamos, porque hoje a gente já pode pedir, para entender se de verdade a pessoa pode fazer. Se ela podendo, aí planeja, organiza e executa. E aí a pessoa faz uma vez determinado procedimento aí para celulite, por exemplo. E aí você falou, normalmente 4 sessões, né, doutora, para celulite? No mínimo. Depois de um tempo, ela precisa voltar para fazer uma manutenção? Como Normalmente é que funciona? a gente pede que se faça uma manutenção, mas que também se mude a alimentação, né? Se faça outras coisas para ajudar no processo. Tá. Mas dá super certinho. Gordura localizada, aqueles flanquinhos que o pessoal tem, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu tiro isso? Ela ajuda, porque é um lipolítico. Então, depende de dose, depende de localização, depende do que a gente vai fazer para entender qual é o planejamento que nós vamos ter. É isso aí. Eu queria que você falasse mais um pouquinho aqui, Vamos já lá. estamos quase no final do nosso bloco, sobre esse equipamento. Isso aqui, Esse pessoal. equipamento. Esse aqui é o vapor de ozônio, né? Que serve para Esse daqui... o rosto, né? Você falou limpeza de pele. Limpezas de pele, limpezas de couro cabeludo. Aquele pessoal que tem psoríase. Psoríase de couro cabeludo é triste, judia da pessoa. Sim. Judia. Então aqui, pela potencialidade dele anti-inflamatória e antimicrobiana, porque ele compete ali com alguns antibióticos, né? Ele é muito utilizado. Então, é que aqui a gente não está saindo, mas sai um vaporzinho regulado também, né? Ó, aqui, pessoal, para vocês verem. Aqui sai o vaporzinho, quentinho, e é aplicado no couro cabeludo da pessoa. Também Ou, meia hora, mais ou menos? normalmente, de 20 a 30 minutinhos no couro, logo em seguida, aplica-se os olhinhos, Tá. que podem ser, ou faz-se uma limpeza de pele, as peles acneicas, né? Que normalmente resolve. muito, porque tem a função antibacteriana. Então aplica-se, logo em seguida pode-se fazer uma máscara de argila, onde eu uso essa água, faço toda a homogeneização, aplico no rosto da pessoa, vem o vaporzinho, tira, aplico o olhinho e a sessão está feita. E um atendimento ali individualizado, Gostoso. né? Personalizado, Clara. Você vê ali de fato o que aquela pessoa precisa Exato. para poder unir ali várias técnicas, né? Pelo que eu tô vendo. Várias técnicas. Eu gosto de ter isso aqui que eu explico para eles, né? Que é um pedacinho aqui tridimensional da pele. Então, a estrutura do cabelo, aonde vai atuar. Sim. Então, nós vamos mostrando, né? Se vai atuar mais aqui para baixo, né? Onde eu tenho colágeno e elastina. Então, às vezes, eu preciso do ozônio mais profundamente. Sim. Colágeno e elastina. Se aqui é o tecido gorduroso, então, se eu vou aplicar aqui, que dose eu vou aplicar. Então, eu vou explicando didaticamente, porque eles vão entendendo, as meninas, né? Normalmente é mais meninas do que meninos. Mas vai entendendo, vai compreendendo e aí dá tudo certo. Doutora, temos um minutinho para encerrar o bloco. Vou pedir para você deixar aquela última mensagem para quem ainda tem medo de fazer ozonioterapia. Vamos lá, pessoal. Para você que está nos escutando e que ainda fica temeroso, primeira coisa, a dica que eu te dou, procura um profissional que seja habilitado, veja se de verdade ele é habilitado, não compre gato por lebre, né? E realmente estude o que você quer fazer, leve para esse profissional, para que tenha efetividade, tanto para você que busca o resultado, como o profissional, porque nós, enquanto profissionais, a gente quer que o resultado aconteça.
né? E eu vou deixar os seus contatos, Por favor. para que o pessoal possa entrar em contato, né? Tirar as Responde lá dúvidas. no Insta, no YouTube, Por né? favor, claro, Tirar claro. mais dúvidas e conhecer mais do trabalho da doutora Joeli Pucci, gente, que é farmacêutica. O Instagram é o @Joeli com Y no final e Pucci é Pucci. Joeli Pucci. Esse é o @ dela lá no Instagram. No YouTube, você encontra a doutora como DRA, de doutora, né? Dra Joeli Pucci, como está aparecendo aí na sua tela. Doutora, amei demais te conhecer. Querida, obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, obrigada. Sucesso, Está sucesso. convidada, viu? Vá lá conhecer. Quero sim. Até uma próxima, então. Obrigada, a gente querida. se encontra. Se Deus quiser. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de saúde mental na infância. Não sai daí, não. E o nosso programa já está de volta. Desta vez, gente, para nós batermos aquele papo super importante sobre saúde mental das crianças. Vamos entender, né, como é que as crianças desenvolvem depressão, ansiedade. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é um especialista nesse tema, que é o Dr. Jorge Guedes, psicanalista. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer te conhecer, doutor. Prazer todo meu, Clara. Boa tarde a todos. E eu me sinto honrado em estar presente. A honra é toda nossa, né? E ainda mais para debater um assunto que é tão importante, né, Jorge? Para que a gente que é pai, que é mãe, fique ligado, né? Entenda os sinais da depressão, da ansiedade e possa cuidar dos nossos filhos o quanto antes, né? Para começar, eu queria entender, a partir de que idade uma criança ela já pode desenvolver sintomas de depressão e ansiedade? Claro, na verdade não existe uma idade definida. A questão é que cada vez está sendo mais precoce esse desenvolvimento. O que antes percebíamos com uma criança de 3, 4 anos, hoje uma criança de 1 ano já são visíveis os sinais, principalmente no que se refere à ansiedade. O que para muitos pais ou até mesmo avós é graça quando uma criança de 1 ano ou até mesmo menos de 1 ano, com 8, 9 meses, estremece, chora e a criança chega a ficar vermelha, roxa. Para muitos até engraçado, porque dizem ela está vivendo um momento de personalidade, como eu ouço muitas pessoas dizerem. Nesse momento, estamos vivendo diante de uma criança, estamos na frente de uma criança que ela está num grau de ansiedade, de estresse elevadíssimo. Então, o estresse hoje, nós podemos dizer que uma criança com 6, 7 meses já é detectável também, porque ele se manifesta através da maneira como a criança se comporta, das expressões. Então, muitas vezes, como comentei, crianças que simplesmente estremecem, crianças que estão sempre se ferindo, ou quando alguém segura no colo, aquela criança leva logo a mãozinha no cabelo para puxar, para arranhar. Alguns dizem, ela é um pouco precoce para a idade. Não, já é a ansiedade, já é a depressão se manifestando. Doutor, mas como é que a gente diferencia sintomas mesmo de ansiedade, depressão, de ações naturais da idade? Não sei. É difícil. Primeiro, porque se formos levar em conta determinadas ações das crianças, elas são extremamente imprevisíveis. Mas vamos levar em conta que existem crianças que realmente elas entram num estado de desespero profundo. Então, aquela criança que chora, que ela estremece, que chega a ter espasmos, é óbvio que sabemos que isso não é um comportamento normal de uma criança de 6, 7 meses, 8 meses, a menos que ela esteja com fome, ou com alguma dor. Mas no normal, uma criança que desenvolve essa necessidade como algo frequente, então sabemos que
o grau de ansiedade, a ansiedade está afetando essa criança. Muitas vezes, os pais não entendem dessa forma. Eu conheço, infelizmente, uma infinidade de pais, muitos, que acreditam que isso é apenas mania que a criança está... Uma birra, né? É uma birra, como eu ouço normalmente dizerem, está desenvolvendo manias. Se deixarmos, dentro de mais 1 ano, 2, se torna insuportável. Não é questão de se tornar insuportável, é de entender o que realmente está provocando aquilo que está sendo interpretado como birra, como um possível, digamos, uma possível mania. Então, muitas vezes, é a maneira como aquela criança também é tratada. O ambiente tem uma influência muito grande. Isso estamos falando de uma criança recém-nascida. Se formos falar de uma criança de 4, 5 anos que já está frequentando uma escola, é necessário que o corpo pedagógico, o corpo docente, também esteja atento, que os pais entendam que muitas vezes estar presente de uma criança aparentemente rebelde não quer dizer que aquilo seja rebeldia. Muitas vezes uma criança agitada não é porque ela queira ser agitada. Existem diversas formas de transtornos, distúrbios que podem levar essa criança a esse grau de exaustão. Muitas vezes a depressão se manifesta e muito cedo, precoce, vamos dizer assim, em crianças com 4, 5 anos. Não é aquela criança que está, digamos, num isolamento, num canto ou chorando. É uma criança que está dentro de um grau de, vamos até dizer, raiva. Não consegue conter as emoções. Muitas vezes são até interpretadas como crianças com TDAH, que são consideradas as hiperativas e nem sempre são hiperativas. É um grau de ansiedade que leva essa criança a entrar em choque e ela não sabe expressar o que está vivendo. Os pais muitas vezes não interpretam, muitas vezes são muito mal diagnosticadas, que é outro grande problema. E tem acontecido muito. Infelizmente, isso está acontecendo com uma frequência cada vez maior. É progressivo essa atitude. Então, muitas vezes, crianças que estão na escola e são isoladas, separadas de outro, porque passam a ser aquela criança rotulada como a criança problema. Na verdade, estão se preocupando em saber a origem desse problema, se realmente é um problema ou se é um transtorno ou é algum distúrbio. Então, é necessário que seja feita uma retrospectiva, uma avaliação para interpretar o que realmente essa criança está vivendo. Muitas vezes acreditamos que por ser criança, que não existe um sofrimento mental, que não existe um nevoeiro mental. Existe um adulto, ele vive isso com frequência. Por quê? Porque na infância não foi interpretado, não foi avaliado, passou para a pré-adolescência. Esse pré-adolescente, ele também já está passando por uma transformação hormonal. Quando chega na adolescência, como eu ouço com frequência, os aborrecentes. Não, não são os aborrecentes. São adolescentes que na infância viveram com muita intensidade uma depressão. E essa depressão, ela progrediu. Viveram essa ansiedade com muita intensidade. Ela progrediu, então ela vai passando de fase a fase. E só vai piorando, né, Jorge? Quando chega na fase adulta, bem, aqui infelizmente já estamos com um processo crônico. Fala pra gente quais são os outros sinais de alerta, além desses que você já falou, para que a gente fique ligado, para que a gente observe. E qual seria o momento de buscar uma ajuda a partir desses sintomas? Perfeito. A passividade. A passividade excessiva, que muitos interpretam como timidez, é um dos sinais. Então, essa passividade, pode ter certeza, infelizmente, essa criança, ela está entrando numa fase depressiva.
Quando existe agressividade, que não precisa ser agressividade física, mas a de contrariar aquela necessidade de chamar atenção. Muitos acreditam que é a necessidade de autoafirmação da criança ou do pré-adolescente, quando na verdade não é. É uma necessidade de expressar sem saber como expressar o que ele está vivendo. Bem, qual é a fase, ou melhor fase, para entender, para tratar? Eu diria que a melhor fase é a preventiva. É quando, na infância, quando os pais começam a perceber que aquela criança, a atitude, o comportamento está fugindo do que é considerado padrão para a idade. Então, vamos levar em conta que uma criança com 3, 4 anos, se ela está provocando o que chamam de birra com muita frequência, pode ter certeza, ela não é uma criança pirracenta, birrenta. Ela está vivendo alguma situação que não está sendo interpretada por quem está em torno dele. Quem? No caso, pai, mãe, avós, no caso, quem convive com ele na escola. Então, existem diversos mecanismos que é fácil de obter, no caso, de ver quando essa criança foge do padrão do que chamamos de normalidade. Jorge, você falou pra gente aqui que se observa depressão e ansiedade em crianças cada vez mais novas hoje em dia, né? Precoce. Tem muito a ver com as telas? Tem. Quando se trata de criança, pré-adolescência principalmente, a pré-adolescência que estão muito afeiçoados às telas, isso gera uma produção de neuroquímicos, ou seja, líquidos bioquímicos, que transforma aquela criança num dependente. Mas vamos levar em conta que isso é uma substituição da criança. Então, vamos levar em conta aquele pai ausente. Quando eu me refiro no pai ou mãe ausente, eu não estou dizendo pai negligente. Estou dizendo ausente porque o pai precisa trabalhar. O pai, ele tem 1000 situações a resolver, pressões do dia a dia. A mesma coisa a mãe, para poder manter a estabilidade familiar. Infelizmente, descuidam no comportamento, na presença, na maneira como vão estar dedicando, o que vão dedicar àquela criança. Então, essa ausência leva esse pré-adolescente ou essa criança a procurar outro mecanismo de defesa emocional, de tentar fazer com que aquela necessidade, aquela carência seja transferida. Então, as telas, infelizmente, é o meio mais rápido e mais à disposição de crianças e pré-adolescentes. Por quê? Porque os próprios pais oferecem esse mecanismo. E quais seriam as outras principais causas? Bem, depois temos as companhias. Muitas vezes, quando entra a negligência, vamos levar em conta aquele contexto familiar tóxico. Vamos dizer o bullying. O bullying familiar é terrível. Ele destroça por completo as emoções, leva à falência emocional uma criança. Essa falência emocional, ela é progressiva, ela já vai se transportar para a pré-adolescência. Quando chega na adolescência, entre 15 e 16 anos, o que essa criança tem a oferecer ou esperar, além de procurar compensar aquilo que foi tirado dele? Vamos dizer, atenção, o carinho, a aproximação, uma conversa franca, sincera entre pai, mãe, filho, estarem juntos. Não, existe aquela separação, onde filho está num canto, mãe está ocupada com outra situação, o pai muitas vezes querendo se libertar da família, não porque ele queira, e sim porque o cansaço, o estresse, a exaustão leva muitos pais a fazerem isso. Então essa criança, ela praticamente que ela se desenvolve naquele contexto familiar sozinha. Ela tem que sobreviver. Muitas vezes tem os avós que infelizmente querem ajudar e, na maioria das vezes, até nessa interferência de acreditar que porque já criaram os pais dessas crianças que sabem como conduzir esses pré-adolescentes ou adolescentes, muitas vezes até criam situações mais graves.
Então, na maioria das vezes, o bullying na escola, a indiferença de pedagogos, a indiferença familiar, tudo faz com que esse indivíduo, futuramente, ele se torne autodestrutivo, tóxico. Pode não ser tóxico para os outros, mas ele passa a ser tóxico para ele próprio. E a alta exigência também seria um fator? Assim, as crianças, muitas crianças hoje estudam o dia inteiro, né? Aí tem que fazer curso de inglês, tem que fazer uma série de cursos, aí também coloca numa atividade física, aí aquela criança tem um monte de responsabilidades de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, só tem um domingo para ficar ali mais tranquilo. É muito pequeno para tudo isso? É muito. Imagine, Clara, uma criança, como eu conheço muitas, 7, 8, 9, 10, 12, 14 anos, que realmente fazem 5, 6 atividades. Existe uma situação que devemos levar em conta: exaustão. Uma criança, não devemos de maneira alguma comparar com o mesmo potencial de um adulto. Muitas vezes um adulto, ele não consegue, ele não suporta tanta pressão. Então vamos levar em conta que uma exigência exacerbada para uma criança que está em formação cerebral, em formação de personalidade, tentando se localizar com a própria identidade, quando tem essa sobrecarga, ele se sente completamente abandonado. Então ele passa a entrar no meio da competitividade. Agora está competindo com quem? Com o meio social, com alguém, os colegas que estão também, digamos, sobrecarregados. Então, o que acontece? Chega um momento que esta criança, ela perde por completo a consciência do que ela representa, independente do meio que ele está. Então, quando uma criança é sobrecarregada, pode ter certeza, a qualquer momento, essa bomba relógio vai explodir. E ao explodir, bem, aí podemos esperar uma infinidade de consequências que podem se manifestar logo, de imediato, ou seja, a curto prazo, médio ou longo prazo. Doutor, vamos falar de tratamento? Vamos. Em várias fases, né? Você disse que a criança ela pode já manifestar alguns sintomas de depressão e ansiedade, bebezinho, com meses. É possível tratar uma criança com meses ou é mais uma questão de mudança de comportamento, de atitude dos pais, daqueles que cuidam dessa criança? Como é que funciona o tratamento para um bebê? No caso de um bebê, Clara, já entra a questão da mudança de comportamento dos pais. Então, vamos levar em conta que, normalmente, mães estressadas, mães extremamente ansiosas, estão cuidando de filhos que, na verdade, elas não estão preparadas. Então, pais despreparados, quem necessita do tratamento neste momento não é a criança. O que podemos fazer com uma criança com meses, expressando um grau de ansiedade elevado, um estresse onde ele grita, ele simplesmente estremece, ele não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo, do que está vivendo. Porém, quem está precisando de uma orientação, quem está precisando que se faça uma retrospectiva para entender o que aquela mãe viveu durante a gravidez, se aquele filho realmente foi desejado ou não desejado, se está tendo apoio de família, no caso, pai e mãe, o que eles estão vivendo na questão econômica, profissional. Então, são vários fatores que devem ser levados em conta. Então, para que seja detectado a origem ou possíveis origens desses processos que essa criança está vivendo e que o pai e a mãe tenham realmente capacidade e competência para poder ajudá-los, antes de mais nada, é tratar pai e mãe. Eu geralmente sugiro que pais e mães comecem uma avaliação psicológica do que eles são, de como eles estão, antes de uma gravidez.
Porque muitas vezes existe aquela gravidez do acaso, infelizmente. Bem, aquela criança ela não é desejada, a mãe não está preparada, ela já sofre a pressão da família, a pressão da sociedade. Então, o medo, a insegurança, tudo isso precisamos sim levar em conta. Então, para poder ajudar realmente que essa criança ela venha se desenvolver num meio familiar saudável, precisamos começar pelos pais. É isso aí, gente, é um tratamento conjunto. Exatamente, progressivo. E no caso, né, de você que está em casa, ter observado aí alguns dos sintomas que o Jorge trouxe aqui pra gente, poxa, eu observo isso no meu filho, buscar ajuda o quanto antes, né? É, porque tem muita gente que acredita que vamos esperar para ver o que vai dar. Isso não funciona. Gente, vou deixar aqui o Instagram do Jorge Guedes, psicanalista, para que você possa conhecer mais do trabalho dele, entrar em contato, né, se for o caso. Tá aparecendo aí na sua tela o @psique_quântica. Psique, com C mudo no final, _quântica. Esse é o Instagram do Jorge Guedes, nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a você, a todos e a equipe maravilhosa. Até uma próxima, Até Jorge. uma próxima. Volte. Obrigado. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. É sempre uma delícia passar a tarde ao seu lado. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente.